E aí, Olá, Inácio, olá, espera. olá. Entrar ao vivo com o Inácio Corrales. Aí, aceitei você aqui no Instagram para a gente começar oficialmente aqui o nosso encontro. Então vai. Já foi? Não? Calma aí. Aê! Tá entrando. Muito bem! Seja todo mundo agora muito bem-vindo ao programa Investidor Digital 1212, onde todos os dias nós falamos sobre como investir em apartamentos e conseguir fazer com que eles se paguem sozinhos. E hoje eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui junto com Inácio Corrales e o tema de hoje é como diminuir o risco de ficar sem inquilino no seu apartamento. Se você está querendo começar a investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos, você não pode perder isso de vista e também não pode deixar que isso te paralise, que isso faça de você um escravo da sua condição atual, de alguém que ainda não consegue fazer essa parada. Isso aqui é simples, você só precisa ter visão de águia, que nem diz Inácio Corrales, e para você entender algumas sacadas, alguns caminhos alternativos que vão fazer com que você se prepare antes de fazer um investimento, para que você não passe por isso lá na frente. A hora que você receber as chaves do seu apartamento, você não ter que esquentar sua cabeça com essa parada de inquilino. Porque eu sei, Inácio, que tem gente que tem pânico só de pensar, pelo amor de Deus, imagina aí você ficar sem um inquilino do seu apartamento. A gente já vai explicar o que isso significa, isso é realmente um problema, mas tem solução. Respira. Tem solução. Muito, Olha, muito obrigado, Vanessa. Pode continuar. só lembrando aqui, quem somos nós? O que fazemos para todo mundo ficar na mesma página, Inácio? Porque tem gente que fala assim, eu não estou entendendo nada, vocês não vendem curso online. Não, gente, não vende curso online sobre como investir em apartamentos. Esse negócio de comunidade, como que é? Todo mundo investe junto? Não, calma aí, a gente investe junto, mas cada um no seu, tá? Então, não é um negócio desorganizado, não. Eu invisto no meu apartamento, o Inácio investe no dele, você investe no seu, só que todo mundo, quando vai todo mundo mais ou menos ao mesmo tempo, quando abre a janela de oportunidade, a gente tem aí benefícios por fazer isso numa galera, sabe juntar uma galera que está querendo fazer a mesma coisa, vamos fazer ao mesmo tempo? Beleza. É isso que torna a nossa comunidade especial, porque desta forma a gente consegue sim bônus, garantias, benefícios e condições exclusivas no mercado que você não consegue indo sozinho no apartamento, lá na incorporadora, para investir em um apartamento ou 2 apartamentos. Tem que ter bala na agulha, senão não dá para fazer essa parada aqui. Muito bem. Tu quer que explique alguma coisa? Quero falar antes da gente começar aí nosso tema aqui. O que é isso aqui? Por que eu tô com essa? Deixa eu pegar minha coroa de louro, Eu porque quero minha aqui não coroa é. também, hein? A sua coroa de louro vai chegar, Inácio, muito em breve. O que significa isso aqui? Isso aqui significa pessoas que vão desafiar o status quo. Coroa de louro significa ousadia, significa pessoas que vão à luta e vão voltar vitoriosas de lá. Isso aqui é como se fosse uma batalha mesmo, uma batalha de você contra você mesmo, de você contra a sua situação financeira hoje, porque você quer romper uma barreira, você quer ir além, você quer. Então, isso aqui simboliza ousadia, coragem, vitória. Então, a gente não pode perder isso de vista. Que aprender sobre investimento imobiliário, sobre como investir em apartamentos e fazer eles se pagarem sozinho, é sinônimo de liberdade, é sinônimo de ousadia. Simbora agora, Inácio, quero passar a palavra para tu, porque tu é o crânio aqui dessa nossa aula, eu quero te ouvir. Claro que nada. Eu sou um aprendiz de investimentos imobiliários. Eu só compartilho o que eu sei fazer na prática, nada na teoria. Inclusive, falando de prática, hoje, nesse exato momento, estou me escutando duplo. Será que é um retorno Duplo. ruim? Eu vou baixar aqui, vamos ver. Isso.
Hoje, exatamente hoje, 11 de maio de 2023, o time de produto, o time comercial, o time que está atrás da procura de oportunidades de investimentos, a gente combinou de enviar eles para São Paulo, olhar algumas oportunidades de investimento, e eles estão nesse exato momento num treinamento sobre um novo produto para um novo lançamento da Broker Digitais Brasil. Ou seja, a gente tem já marcada uma nova data. A gente vai compartilhar essas datas e todo o detalhe na comunidade, tá bom? Eu vou compartilhar essas informações mais para o final dessa transmissão. Combinado? Vamos entrar na matéria hoje? No mundo dos investidores imobiliários, nós, microinvestidores na real, não grandes investidores, tem vários desafios que superar na hora de pensar apenas na ideia de utilizar o veículo, a ferramenta, Veículo, né? o veículo, a ferramenta dos investimentos imobiliários para conquistar nossos sonhos, nossas metas. Metas que pode ser para chegar ali, né? Para chegar ali, que pode ser ali, pode ser a casa própria, ali pode ser viver das rendas, ali pode ser garantir teu futuro, tua aposentadoria, antecipar tua aposentadoria, garantir a educação dos teus filhos, etc, etc, etc. Ali pode significar muitas coisas diferentes para cada um. A gente fala de Roma e de romanos aqui porque tem diferentes caminhos, diferentes estratégias para chegar a Roma, mas todos os caminhos, quando bem feitos, o veículo que te leva pelo teu caminho de investimento imobiliário até Roma varia. Só que todos esses caminhos você vai ter que resolver no mínimo 4 grandes segmentos, ou 4 grandes desafios. Tem 4 challenges, 4 coisas que você vai ter que superar. Alguma mais intensa no início, outras mais no final, e tem diferentes momentos do tempo, mas no final das histórias, para você conseguir investir e fazer com que eles paguem sozinhos, não é suficiente com investir. Tá? Além disso, tem que aprender a mexer com aquelas variáveis que fazem que o aluguel seja maior que o financiamento. Beleza, então, tu precisa superar 4 grandes desafios. A poupança ou a entrada, o financiamento, a administração, cadê o número? Tá dando erro aqui o espelho da imagem, tá? A poupança, que é a entrada, né? Como que eu vou resolver o problema da entrada, o financiamento, informação clara, simples, sencilla, a gente ajuda muito nisso. Aonde que estão esses apartamentos mágicos? E, finalmente, a administração. Tá? Esses 4. Administração, informação, financiamento, poupança. Ontem a gente falou muito sobre poupança. Hoje, a gente vai falar da administração. Inclusive, vou te falar mais uma coisa. Quando a gente inicia, como se fala? Inicia. Quando a gente inicia a trilhar o caminho para chegar a Roma, entendendo como Roma, quando a gente conquista o investimento imobiliário, onde que o aluguel paga o financiamento, a primeira coisa que a gente enfrenta ou intenta resolver é a entrada. Nessa ordem. Intuitivamente, a gente primeiro vai onde que geralmente está o dor, que é a entrada. Poupança. Logo, quando tu supera a poupança, e por isso que tem muita gente tentando fazer poupança para investir. Logo, segundo desafio, nessa ordem, né? Primeiro, poupança. Segundo, financiamento. Nossa, agora que eu tenho poupança, vou para financiamento. Agora que tenho financiamento, vou para o terceiro desafio, que é a informação. Aonde que eu vou investir? Qual bairro? Aonde? E quarto e último desafio que você resolve, ou que o microinvestidor resolve, é a administração. Ou seja, quem que vai procurar um inquilino, cobrar mensalmente, quem que vai me ajudar a administrar essa porqueria. Inclusive, tem gente que recebe as chaves do apartamento e aí que se lembra que alguém tem que administrar. E detalhe,
O jeito certo de investir em apartamentos é exatamente o sentido contrário. Como assim, Nácio? Não entendi. O sentido contrário. Primeiro você tem que resolver o problema da administração. Saber e entender exatamente quanto que o aluguel, como que está o comportamento da demanda do aluguel, como será o aluguel no futuro e definir o preço do aluguel estimado de um determinado projeto. Logo, vai para informação, que faz parte do anterior. Tipo, você tem que se informar aonde que tem projetos com essas características do aluguel que você está analisando. Logo, calcula um aluguel, um financiamento baseado em simulações de juros, anos e finalmente a entrada. E aí você calcula com essas variáveis se realmente está frente a uma boa oportunidade de investimento ou não. Ou seja, a primeira coisa que você tem que resolver da sua trilha de investimento imobiliário não é financiamento, não é poupança, nem é informação. É administração. Entendendo por administração, definir um preço estimativo de aluguel hoje e uma projeção do valor do aluguel no futuro. Combinado? É isso aí. Passo número 1 é esse. Tá, muito bem. Isso tudo que você está falando faz muito sentido, muito interessante, mas como é que faz essa projeção? Pô, como é que eu sei quanto que vai estar custando esse aluguel lá na frente? Tá, beleza. Você tem que, para você determinar um bom inquilino, né? Um bom inquilino que paga bem, que cuida da sua propriedade, que não fica devendo, que não paga atrasado, que não dá problema, para que não se transforme num pesadelo, é realmente saber escolher o apartamento antes de investir. Um bom inquilino nasce de um bom proprietário. Um bom inquilino nasce de um bom proprietário. Se a gente quer fazer ele se pagar sozinho, né? Se o apartamento, se a gente quer fazer o apartamento se pagar sozinho, tem que ter essa parada aí, saber escolher. É isso aí. Tem que saber escolher bem um bom apartamento. E que características tem que ter esse apartamento? Primeiro, você procura cidades e dentro da cidade, setores dessa cidade que seja bom de morar, que tenha demanda de aluguel. Por quê? Porque se eu vou comprar um apartamento super bom, valor metro quadrado mais espetacular e ninguém quer morar ali, então eu comprei super barato, mas ninguém quer morar ali, eu vou acabar pagando o apartamento. E posso até fazer um bom negócio, mas não vai se pagar sozinho. Para o apartamento se pagar sozinho, você precisa do aluguel. Então você tem que ter um lugar de alta demanda de aluguel. Por exemplo, no Brasil, qual que é a cidade que mais demanda de aluguel tem nesse momento? É São Paulo. Tipo assim, não tem que ser muito físico nuclear para saber que São Paulo tem alta demanda de aluguel. Beleza, tem uma cidade. Tá. Do estado de São Paulo é muito grande, então vamos diminuir para a cidade de São Paulo, beleza? Tem outras cidades que têm um comportamento de alta demanda de aluguel também, como Indaiatuba, Jundiaí, Campinas, perto do aeroporto. Beleza, mas... É um exemplo, né? Um exemplo, vamos lá, ficar em São Paulo. Dentro de São Paulo, aonde que tem alta demanda de aluguel? Não, um setor que seja bom de morar. Isso é setores consolidados, né? Definindo um setor consolidado onde que já tudo que era para acontecer, aconteceu. Se um setor consolidado fosse acontecer uma nova coisa que ainda não aconteceu, esse setor que já é bom de morar será ainda melhor, portanto, o valor metro quadrado vai aumentar e a demanda do aluguel vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque alguma coisa vai acontecer que vai fazer desse lugar ainda mais interessante. Ou seja, quando você pensa em investir, primeira coisa que você tem que fazer é procurar setores, bairros, áreas, zonas de alta demanda de aluguel hoje e crescente no tempo. Alta demanda de aluguel crescente. Essa palavra é importantíssima. Não adianta só comprar aonde que tem alta demanda de aluguel.
O problema é que o mercado, quando você visita uma incorporadora, uma imobiliária, fala com um amigo que é corretor, inclusive eu que estou olhando o vídeo todo dia, estudando na Embrep e tal, todo o papo é focado a definir uma boa localização como aquela localização consolidada, que tem de tudo. Eu acabei de definir para vocês que um setor consolidado pode se transformar em um setor emergente quando coisas vão acontecer no futuro. Só que não pode ser no futuro de 100 anos. Tem que ser um futuro relativamente imediato, entendeu? Ah, vai acontecer o quê? Não, eventualmente lá na Patagônia, lá na Antártida, algum dia vão construir um prédio. Ah, daqui a 500 anos, talvez, algum dia. Mas eu não tenho 500 anos, não tenho 1000 anos, não tenho 50 anos para esperar. Eu preciso que seja rapidinho, daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, seja o que for que está planejado acontecer, um ponte, uma estação de metrô, uma linha de metrô, sei lá, pavimentação, uma nova urbanização, um movimento demográfico, um ponte, qualquer coisa que faça que morar ali seja melhor que antes. Hoje é bom, amanhã melhor ainda. Uma escola, uma faculdade, um colégio, um shopping center. Tá Olha, entendendo? sim, é que tem pessoas que falam assim que bairro emergente já é um bairro que já não dá para investir mais, que já está muito caro. Bairro Mas emergente? Não, não. bairro emergente não, falei errado, um bairro consolidado. Tem Ah, pessoas é. que pensam, que falam, né? Eu não vou investir num bairro consolidado porque é um bairro que já aconteceu tudo, não tem mais nada para acontecer, e aí o meu dinheiro vai ficar parado. Tipo, eu vou comprar caro e vai continuar no mesmo valor, não vai acontecer nada além. Mas se dentro desse bairro que já está consolidado aparece uma novidade, tem um espaço para uma novidade, aquela região daquele bairro que é consolidado, vamos dizer que tem um local nesse bairro consolidado que vai passar a ser emergente novamente, porque ele vai crescer, ele vai continuar, tipo, sei lá, tem o bairro como o bairro Vila Mariana, que é um bairro consolidado, todavia tem um lugarzinho lá nesse bairro que vai receber uma nova estação de metrô. E como esse local desse bairro é um local que está um pouquinho mais afastado do point da cidade, ele é mais barato do que o metro quadrado geral. Pô, eu não posso investir lá? Nada a ver, né? Claro que pode. Posso. Vai ser Emergente um não baita tem, de um negócio ainda. emergente não tem nada a ver com perigoso. Um setor consolidado não que seja consolidado não quer dizer que nunca mais vai voltar a ser emergente. O típico exemplo é um setor industrial, que tipicamente era industrial, a cidade cresceu e a prefeitura resolve renovar, revitalizar, é a palavra que utilizam os políticos. Vamos revitalizar esse setor aqui. E tiram as indústrias, ou vira uma área de restaurantes, vira uma área, um shopping center, e em volta do shopping center, da área de restaurante, começam a aparecer prédios. Ou seja, um setor que parecia totalmente morto é revitalizado. Um setor, como você falou agora, Vila Mariana, em São Paulo, ou a mesma Faria Lima, ó, consolidado é Faria Lima, tipo assim, ali a Consolação, a Rua Paulista, um setor que poderíamos considerar consolidado. Bastaria que alguma coisa acontecesse do governo ou, sei lá, teria que inventar alguma coisa agora, não consigo pensar em Imagina. alguma coisa que possa fazer esse setor consolidado emergente. Querria dizer que poderia se transformar em um setor bom para investir. Outro detalhe, uma coisa que você tocou agora é que você falou do valor metro quadrado. Para o
por exemplo, a Faria Lima, a Rua Paulista, comprar ali, eu preciso, para comprar um apartamento de 100 metros quadrados, preciso ter R$ 1 milhão. 750, 800 mil reais, para ter um apartamento de 100 metros quadrados. Por quê? Porque o valor metro quadrado já chegou a um nível de 15, 18, 20 ou 24 mil reais por metro quadrado. Portanto, para ter um apartamento de 100 metros quadrados, fica alto ou caro demais. Então, você vai conseguir perceber que em setores que começam a se consolidar, o tamanho dos apartamentos começa a se diminuir. Um setor que ainda não está desenvolvido, geralmente, como é o valor metro quadrado mais barato, dá para construir apartamentos mais grandes. 100, 120 metros quadrados, de 3, 4 quartos, todos em suíte. Isso acontece muito em cidades mais pequenas. Em São Paulo, em Caro, como o valor metro quadrado é maior, os apartamentos são mais pequenos. Daí, para tu conseguir investir em um setor que já é consolidado hoje, que já tem um valor metro quadrado de 15 mil, só que vai chegar o metrô e vai passar de 15 para 20, e para tu ganhar esses 5 mil reais a mais por metro quadrado, como você não tem dinheiro para pagar R$ 1 milhão para comprar um apartamento de 100 metros quadrados, você tem que comprar um apartamento de 20 metros quadrados. Para você, em 20 metros quadrados, comprar um apartamento de 300, 400 mil, 500 mil e conseguir ganhar essa valorização no seu nível. Entendeu? Tá? Esse tipo de coisas é o que faz interessante um setor consolidado. E o que tem a ver isso com aluguel? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque esse fenômeno de consolidado para emergente e esses fenômenos de comportamento tem tudo a ver com a tipologia. Tem tudo a ver com como vive o inquilino. Não adianta comprar um apartamento de 20 metros quadrados, já que estamos falando de São Paulo, em Alphaville. Alphaville, São Paulo. Que é um lugar onde tem casas de... Acho que a mais vagabunda aí é 4 milhões de reais. A mais vagabunda, a partir de... Então você vai construir um prédio de kitnet? Não dá, né? Não vai ter demanda de quê? Não vai ter demanda de aluguel. Por quê? Porque ali só mora quem tem muito dinheiro. E quem tem muito dinheiro pode pagar um aluguel mais caro e, consequentemente, não tem demanda. Estou inventando aqui, tá? Estou inventando para você entender o conceito. Talvez eu estou errado, mas conceitualmente o que eu estou querendo falar para vocês é isso. É como construir uma casa numa região, uma casa gigantesca numa região que existe uma alta demanda de estudantes que estão procurando outro tipo de empreendimento, não uma casa de 3 andares, de 2 andares, com um monte de quarto. Não, ela está procurando estúdio, um apartamento de 1 quarto, 2 quartos. Isto. Boa, bom exemplo. Exatamente isso, Vanessa. Você pegou. Então, se a gente está tentando entender como é que é fácil para investir em apartamentos e fazer eles pagarem sozinhos, que é o motivo da gente estar aqui todo santo dia. A gente precisa, então, entender essa parada do apartamento com alta demanda de aluguel crescente em bairros emergentes e não consolidados, é o que torna possível isso tudo acontecer. Se você não saca essa parada da demanda do aluguel, que a gente está falando aqui, você não tem o combustível para fazer a máquina de fazer dinheiro que a gente está construindo aqui. A gente está construindo uma máquina de fazer dinheiro. Investir em apartamentos, fazer eles se pagarem sozinhos. Combustível principal, qual que é a matéria-prima desse combustível? É demanda de aluguel. Demanda. Onde é que está a demanda de aluguel para esse tipo de apartamento que eu estou pensando em investir? Isso. Tem que ser alta demanda de aluguel crescente e a tipologia tem muito a ver com esse fenômeno. Tá? Então, por exemplo, se um setor muito consolidado só tem casa, não adianta você fazer um kitnet, porque ali a demanda de aluguel é de pessoas com grana, como o exemplo que eu estava dando da família. Então,
esse fenômeno de valor metro quadrado para você conseguir investir está super relacionado. O exemplo que você deu, Vanessa, de Vila Mariana, ali em São Paulo, ou Ipiranga, Sacomã, esse triângulo que está ali, esse setor que está ali, que vai ficar bem no meio da linha verde do metrô de São Paulo, a futura linha laranja de São Paulo, que vai literalmente cortar São Paulo todo, todas essas obras que estão sendo construídas nesse momento, deixam triângulos ou círculos, a gente fala aqui círculo de ouro, triângulo dourado, e a gente começa a inventar nomes para falar de um certo setor da cidade que está, fervendo. E dentro desse mundo tem circulinhos de cobre, circulinhos de prata, onde que, claro, se você tem para investir um certo valor maior, você tem para pagar um apartamento de R$1 milhão, embora quando você faça isso, tem que procurar que esse apartamento vai efetivamente passar de 1 milhão para 1,5 milhões. Esse tipo de coisa existe. Mas eu não consigo pagar apartamento de 1 milhão, portanto eu estou fora, não consigo investir. Quem disse isso? Quem inventou isso? Não se autoelimine. Tem setores em São Paulo de apartamentos, por exemplo, em Vila Mariana, onde que tem apartamentos de 350, 450 mil até 650 mil reais. Onde que uma pessoa relativamente bem sucedida, de 15 mil, 10 mil, 20 mil, 25 mil reais para cima, pode investir tranquilamente. Só que, claro, são apartamentos pequenininhos. Por quê? Porque o valor metro quadrado ali, hoje, está em 15 mil. Se você comprar um apartamento na planta em 13 mil, 14 mil, 12 mil reais e vender ele daqui a 6 anos, 8 anos, em 18 mil ou 20 mil reais, que é o que mais provavelmente vai acontecer, você está fazendo um super mega negócio. Entendeu? Não é o valor metro quadrado que importa, que eu estou tentando explicar para vocês. Não é o que manda, é o valor metro quadrado. É o comportamento do valor metro quadrado para o futuro, o que manda. Isso está diretamente relacionado com a demanda de aluguel e como se vai comportar essa demanda de aluguel para cima. Se o valor metro quadrado aumentar muito, demais, e chegar a um ponto onde que não tem inquilino, não tem, acabou. Tipo assim, é caro demais, não consigo mais morar aqui, preciso ir mais longe. Para de crescer. E esse tipo de coisa que você tem que começar a perceber. Quando para de crescer, é momento de quê? De vender. Então, esse negócio de compra um apartamento e apartamento não se vende, não sei quem inventou essa coisa também. Imóvel não se vende, né? Quem disse isso? Quem inventou isso? Só não se vende se você não tem outra alternativa melhor. Porque você pode, por exemplo, minha mãe comprou um apartamento há 20 anos atrás, um setor que estava crescendo, estava se desenvolvendo em Santiago do Chile. Hoje, esse setor está completamente consolidado. Não vejo, no futuro cercano, alguma coisa acontecendo ali que faça que o apartamento, do valor atual, 1,2 milhões de reais, passar para 2 milhões de reais. Não vejo isso acontecendo. Sin embargo, conheço em Santiago outros lugares, apartamentos de 400 mil, 500 mil, que vão passar, evidentemente, eu vejo com claridade, que vão passar a custar 400, 500 para custar 1 milhão nos próximos 6, 8 ou 10 anos. Então, ela poderia vender esse apartamento de 1,2, 1 milhão de reais e comprar 2 apartamentos. E ela ganharia, duplicaria seu patrimônio. Ou seja, é super mega importante isso que a gente está falando aqui. Quem é que tá pegando ouro? Coloca aí nos comentários quem é que teve alguma sacada até agora? Quem é que entendeu alguma coisa que foi falado até agora? Compartilha nos comentários aqui. Se você não entendeu nada, tá mais perdido que cego em tiroteio, coloca também. Mais perdido que amendoim na boca de banguelo, mais perdido que enfim, eu ia falar um negócio aqui, mas enfim, deixa quieto. Melhor. Vai me queimar na hogueira. Logo que você determina o setor, bairro, área, já define que tem alta demanda de aluguel e essa demanda de aluguel é crescente, acredito que a gente já falou o suficiente sobre isso.
Seguinte passo que você determina é, tá, beleza. E agora, quanto que é o aluguel da região? E isso não é tão difícil de pesquisar. Tem ferramentas, hoje em dia, tá, inclusive ontem pesquisando uma, chamada... esqueci do nome. Peraí, só um minuto, que eu vou... Valor do aluguel versus, enquanto você Peraí. está procurando aí, valor do aluguel versus valor do financiamento. Então, isso tudo que a gente está falando aqui é para evitar que você não fique sem inquilino lá na frente, para que a gente consiga fazer o apartamento se pagar sozinho. Então, valor do aluguel Orulo. versus valor do financiamento. Lembrei da ferramenta, uma ferramenta chamada Orulo, tá? É uma ferramenta que está pensada para incorporadoras e para corretores, tá? Então, tu entra, é gratuito, tu faz login, é gratuito, tem, obviamente, versões pagas, e aí você entra e consegue ter um mapeamento de certos setores. Você vai fazendo filtros e vai mapeando. E aí você calcula, faz um estudo de mercado do valor do aluguel. Obviamente, você pode contratar um profissional para fazer uma avaliação do imóvel, do valor metro quadrado do imóvel. Mas você vai ter que fazer, de qualquer jeito, o estudo do valor metro quadrado aluguel. E essa regrinha de 2% do valor do apartamento está completamente fora. Isso é como dizer que todos os homens são iguais. Todas essas mulheres são iguais. O que você falaria de mim se eu falasse para você, Vanessa? Você é igual a todas as mulheres. Não, Tá não sou igual a louco? todas as mulheres, sou Eu não única. sou, sou única, sou especial. Pois é. O aluguel acontece a mesma coisa. Eu não posso falar que o aluguel é 2% do valor do apartamento. Nada a ver. E, de fato, nós, como microinvestidores, o que procuramos é justamente aqueles setores onde que não se cumpre essa regra de 1,5%, 2%. Nós procuramos lugares onde que o valor do aluguel seja mais alto do normal. Por quê? Porque tem pouca oferta, muita demanda, e etc. O que acabei de explicar agora. Então, o valor do aluguel não é tão difícil. Agora, me diz uma coisa: quem define o valor do aluguel? O proprietário ou o inquilino? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Quem define o Uai, valor é muito bem, Vanessa. Quem mercado. define é o Ó, mercado. sou uma aluna Ah, aplicada. Ó, é o eu mercado quase que fiz define. você, Hã? eu quase fiz você pisar na bola, é? Eu não Quase. sei. Eu fui tão na certeza, pô, quem define o valor do aluguel é o mercado. Posso ser que esteja errada, mas para mim, nesse momento, eu estou convicta. Estou Então, errada? portanto, não, tá certa, tá certíssima. Se você aluga muito caro como proprietário, você vai demorar muito para achar um inquilino desesperado para morar ali onde que você tem seu apartamento. E você tem que praticamente ser a última Coca-Cola do deserto para quem pagar um valor acima do mercado. Ou um cara ser muito ignorante, que também é muito difícil de achar. E se você aluga muito baixo, você perde dinheiro, deixa dinheiro na mesa. Então, portanto, quem define o valor do mercado é o mercado mesmo. Oferta e demanda. Acabou. Uma vez que você tem isso, você tenta definir como vai estar ou vai se comportar o mercado no futuro, nos próximos 2 anos, a data de entrega do apartamento. Se a data de entrega for imediata, é imediato, é super fácil, é agora, já, já. Se a data de entrega fosse no futuro, vira mais complicadinho. Você tem que predecir o futuro. E isso, até onde que eu sei, é meu... Predecir? Predecir é tipo Predecir de adivinhar, prever, de adivinhar. Ok. prever, adivinhar o Prever. futuro. E adivinhar o futuro é a coisa mais difícil que tem. É como adivinhar o clima. Adivinhar o clima do próximo ano é muito difícil. Adivinhar o clima de meia hora é um pouquinho mais fácil. Um pouquinho. Nunca tem Um pouco certeza. Por quê? mais. Porque o futuro é incerto, entendeu? Você pode calcular e estimar as variáveis de temperatura e pressão ótimas de mais ou menos o que você está prevendo que vai acontecer. E você faz estimativas positivas, médias e baixas.
E aí você toma uma decisão. Então, quando você inicia nesse negócio e alguém te fala que não tem risco, que o mercado imobiliário não tem risco, é falso. O mercado imobiliário, como qualquer negócio, tem risco. Claro, é um risco baixo, é um negócio simples, não tem que ser físico nuclear para comprar um apartamento. E como o preço do apartamento está subindo, subir tanto, não é tão difícil fazer um bom negócio. Agora, fazer com que se pague sozinho já é outra história. É. Todos os dias o sol tá lá, né? Todos os dias o sol tá lá. Dá, Historicamente, o sol está ali. Mas isso não impede de um asteroide, alguma coisa, tirar o sol do lugar e a gente não vê mais o sol. pois é, está o possível e o provável. É possível que uma coisa dessa aconteça? É possível, é. Provável? 0,00000000000 não sei quantos zeros. Então, uma vez que você já sabe o valor do aluguel, projeta ele, você vai para a segunda parte da equação, valor do financiamento. E as variáveis do financiamento você também pode fazer simulações. Quantos anos do financiamento, qual que é o percentual de entrada e qual que é a taxa de juros que você estima que vai ter. Se for entrega imediata, imediatamente você sabe quanto de entrada você vai dar, quantos juros hoje você consegue e quanto tempo de anos do financiamento você vai tirar. E você mexe com essas três variáveis. Tem mais variáveis, mas essas são as três principais. Chega um momento onde que a quantidade de anos não tem mais. Tem 30, acho que por aí vi na caixa 35 anos, mas seria, acabou, 30 anos. Logo depois vem a entrada e os juros. Os juros, podemos mexer nos juros? Se for financiamento imediato, difícil. Já era. Seu raio-x financeiro é hoje, já, é tarde demais. Daqui a 6 meses você pode mexer no seu score bancário, nas suas dívidas. Você pode vender um veículo, por exemplo, pagar um cartão de crédito. Pode. 6 meses é um tempo que dá para mexer um pouquinho. Um pouquinho. Um ano, dá para se preparar melhor. 2 anos, com certeza, seu score bancário pode mudar completamente. 3 anos, mais ainda. Se você tem um nome sujo hoje, em 3 anos você perfeitamente pode reconstruir seu historial financeiro. Com certeza pode. Se hoje você ganha dinheiro de um jeito muito inestável, em 3 anos você consegue demonstrar estabilidade nos seus ingressos. Se você hoje ganha no escuro, na conta 2, você não declara 100% do que você ganha, por X motivo, não interessa qual, você pode inteligentemente fazer inteligência tributária para pagando um pouquinho mais de imposto, demonstrar uma renda maior e com isso conseguir o financiamento baseado no que você precisa para enquadrar com o aluguel. Tá entendendo? Ah, moleque, quem tá pegando ouro, quem tá pegando. Nossa Senhora, quanta sacada. Meu, eu tô caçando umas coisas aqui com você hoje. Beleza. E finalmente, como a taxa de juros dificilmente você melhora, você tem que ser o mais bonito da festa para você pegar a melhor taxa de mercado. Então você projeta essa taxa de mercado. Tá, eu consigo ser o mais bonito. Vou apostar que eu vou me preparar, vou ser mais lindo da festa, todo mundo vai querer dançar comigo, portanto eu vou ser bem assim esquisito, vou pegar a melhor taxa do mercado. Tá bom. Então qual que será? Dado que você vai investir daqui a 2 anos, aí você tem que pensar. A taxa de juros de hoje, comparado com a taxa de juros da data de entrega do apartamento que estou analisando, vai ser mais alta, igual ou mais baixa que hoje? Se a resposta fosse mais baixa do que hoje, então você, meu amigo, está num cenário idílico, na tormenta perfeita do microinvestidor. É Idílico. idílico, idealista, perfeito. Inácio, Tá. Corrales. Idealizou o mundo perfeito, é isso? Para você entender, perfeito, idílico, maravilhoso, hermoso, perfeição máxima. Inácio Corrales, e aí você entende na hora. Ah, sim, desculpa. Ah! Olhos azuis, pá. Não. Olho azul. Exatamente. Não, brincadeiras. O que eu estou querendo dizer é que você projeta
como se comporta. Se você está numa situação, hoje no Brasil, onde que a inflação tendencial é a diminuir. Não vou entrar em detalhes agora, mas se você lê qualquer paper, pergunta para qualquer economista, inflação é a diminuir. Tendencial, não atual. Sube, desce, só que tendência é a diminuir. Sube, desce, e vai diminuindo. E além disso, você enfrenta uma situação onde que o aluguel está aumentando. Por quê? Porque vai acontecer coisas. Agora não tem metrô, mas daqui a pouco vai ter mais uma estação. Agora o metrô está a 1 quilômetro de distância, a 10 minutos caminhando. Mas daqui a 6 anos, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, vai ter uma estação de metrô a 5 minutos. O que você acha que vai acontecer com o valor do aluguel? Vai aumentar, né? Ou seja, você vai ter um financiamento no futuro, você vai alugar no futuro mais caro e vai ter um financiamento no futuro mais baixo do que hoje. Bom, se hoje, com o aluguel de hoje, com as taxas de juros de hoje, ainda dá, e você calcula esse tipo de cenário para o futuro, você está frente a uma possibilidade de investimento muito alta. Tá? Por isso que eu digo que hoje no Brasil tem muitas oportunidades, porque as perspectivas hoje já é bom. Na data de entrega de um lançamento de hoje, na data de entrega, 2 anos na frente, 1 ano e meio, 2,5, 3 para frente, é muito melhor ainda. Por quê? Porque as chances são que o aluguel vai aumentar e a taxa de juros diminuir. É um tema probabilístico. A probabilidade de que o aluguel seja mais caro amanhã do que hoje é muito alta. A probabilidade de que a taxa de juros seja mais baixa no futuro do que hoje também é muito alta. E é exatamente isso que a gente quer. Não é os juros que afetam o valor do financiamento? Afeta, né? Ah, Inácio, mas isso aí é muito riscoso. Muito, muito riscoso mesmo. Então tá. Você tem que diminuir seu risco. Como você diminui seu risco? Garantindo o valor da parcela mais baixa. Como você garanta uma parcela mais baixa? Pagando mais entrada. E você se prepara pagando uma entrada muito maior do mínimo dos mínimos. Se o mínimo é 20%, você paga 30%. Você prepara para pagar 30%. Ou 40%, melhor ainda. 30%, 35%, 40%. Ah, mas Inácio, isso é muito. Por que eu vou pagar 40% de entrada quando o financiamento, a maioria das vezes, é 80%? Porque se lá na frente você consegue um financiamento a 80% e fica sobrando 10, 15 ou 20% de entrada, é muito fácil comprar 2 apartamentos ou pegar essa entrada. Epa. Fala isso de novo devagar, porque isso daí eu não consegui caçar. Tá bom. Que é? Vamos lá. Se você pagar o mínimo dos mínimos e pagar 20% de entrada, que é o que a maioria dos bancos estão dando 80% de financiamento, as incorporadoras estão pedindo 20%, e você paga o mínimo. 20%. Beleza. 20%. Foi lá, pagou o 20%, demorou, chegou até lá, daqui a 2 anos você foi lá, pegou um financiamento. Só que os bancos resolveram que, pela situação macroeconômica do país, não sei o quê, tarará, já não tem mais financiamento a 80%, agora tem financiamento a 60%, a 70%, máximo. Aí você está em problemas, não está? Porque está faltando um 5%, um 10%, um 20%. Olha, você demorou 2 anos, 3 para pagar 20%, em 2 meses você tem que pagar outro percentual que você não tem de onde tirar. Mas uma vez que eu faço que eu faço financiamento, isso pode mudar lá na frente? Uma vez que eu assinei o contrato com a incorporadora, a incorporadora também tem contrato com o banco, e eu acho que daí fazer essa mudança no meio do caminho, você acha que... Não, estamos confundindo as coisas, calma aí, tá? Quando você assina um contrato de promessa de compra e venda com uma incorporadora, você congela o preço do apartamento ajustado pelo INCC, que é a inflação. Mas você, quando compra na planta ou em obra, você ainda não tira o financiamento. O financiamento, talvez eu deveria ter começado mais atrás. O financiamento, você tira só na data de entrega. Excetuando alguns investimentos, Minha Casa Minha Vida, que faz uma coisa misturada, mas deixando isso para trás, eu estou falando de investimentos para microinvestidores aqui, não estou pensando na Minha Casa Minha Vida,
Estou pensando em microinvestidores. Ok. Você tira o financiamento na data de entrega, não hoje, quando você assina o contrato de promessa e compra-venda. Portanto, se você se prepara para um 80% de financiamento e pagou um 20% de entrada, e lá na frente o banco muda as condições, e simplesmente porque você ficou mais feio, mais velho, mais pobre, mais burro, você se endividou, e você não se preparou, não foi para o casamento mal vestido e ninguém quer dançar com você, lá na frente nenhum banco quer te emprestar dinheiro, e chega um banco e te diz, eu vou te financiar, mas vou te financiar os 70%, e você pagou 20% de entrada, você tem um problema. É. Concorda comigo? Entendeu agora? Sim, concordo, agora eu entendi. Entendeu? No contrário, A se pessoa, você faz... Sim. é que a pessoa tem que se preparar para o financiamento. Eu quero um financiamento de 80%, opa, então eu tenho que me preparar para conseguir um financiamento de 80%. Correto. Não vai sem se preparar que você arruma um problema. E se não consigo 80%, você vai Vai ter que arriscar? pagar, vai Vai ter ter que que pagar. pagar, A última hora vai passar um estresse, não vai? vai. Olha, se não tem outra alternativa, eu recomendo você arriscar, porque tem alta probabilidade que seja 80%, tá? Mundialmente, é altamente provável que você consiga financiamentos a 80%. Agora, no contrário, se você se preparar para um 70% de financiamento e pagar 30% de entrada, só que lá na frente você consegue um financiamento a 80% e não 70%, 80%, fica sobrando 10%, não fica? Sim. É muito fácil negociar com a incorporadora, pegar esse 10% para comprar outro projeto da própria incorporadora ou, eventualmente, pagar outro 10% e comprar 2 apartamentos. Ah, daí lá na frente dá para trocar, né? O projeto pega 2, tipo, você já pagou 30, tem mais 10, vamos pegar 2? Você tem poder, você tem para negociar, para a esquerda, para a direita. Por quê? Porque você está... Isso é o conceito de investir de forma financeiramente responsável. É uma frase que a gente usa muito aqui. Quando você fala com um corretor, o corretor, com o afã de vender, vai tentar que você pague o que seja que você paga. E não interessa se fica o aluguel mais alto, mais baixo do que o financiamento, porque você está fazendo um bom negócio de qualquer jeito. E pior, que ele está certo mesmo. Você está fazendo um bom negócio, mesmo que o aluguel não consiga pagar a totalidade do financiamento. Isso é verdade. O corretor não está te mentindo. Só que aqui nós nos preparamos de forma inteligente para entender aquelas variáveis que fazem não só possível investir e fazer bom negócio de investimento. Além de investir, você tem que conseguir fazer com que ele se pague sozinho. E eu Que é estou te dando as dicas de como fazer isso de forma mais segura. Não é uma isso que você oportunidade. quer? Segurança? É uma oportunidade maior ainda. Fazer um bom negócio imobiliário é uma baita de uma oportunidade. Fazer essa Sem baita dessa dúvida. oportunidade se pagar sozinho é maior ainda, é melhor ainda. E aí a gente Melhor está ainda. nesse jogo aqui, não no jogo de só fazer um bom negócio. É fazer um bom negócio que vai se pagar sozinho. Esse aqui é o X da questão. E Inácio, tem um detalhe também, né? Se quanto mais quanto mais pronto eu deixo o apartamento, se eu deixo ele mobiliado, se eu deixo ele pronto para o inquilino, eu também diminuo a chance de ficar sem inquilino, de não conseguir inquilino, ou demorar para conseguir inquilino, porque a pessoa ela tem que vir com a roupa dela, com o colchão, com a cama, Isso. o sofá, bora morar, geladeira, fogão, bora morar. Não tem que gastar com... se a Boa. pessoa não precisar gastar com o móvel, o armário da cozinha, armário do quarto, armário do banheiro, se você deixa o apartamento mobiliado, mobília, Pronto não para decorado, morar. pronto para morar, isso também ajuda, só para a gente não deixar escapar esse negócio. Muito bom.
se você faz uma pesquisa simples, você vai ver que um apartamento mobiliado, pronto para morar, vale entre um 15% e um 25% a mais do que um apartamento que não tem piso, nem teto, nem cozinha, nem nada, nem armário, não tem nada. E segunda coisa que é muito relevante, apartamento mobiliado, ele aluga mais rápido e tem períodos de vacância ou desocupação muito mais baixos do que os apartamentos que não estão mobiliados. Quando falo mobília, estou falando das coisas básicas para se morar. No conceito, o que é uma mobília do investidor? Uma mobília onde que tem a como chama? Pedra, A pedra, a mobília da cozinha, fogão, o fogo, fogareiro, aham, armário, fogão. armário, vaso sanitário, box de chuveiro, pia, O acabou. básico, basiquinho. Piso, né? E a luminária. Acabou. Acabou. Por quê? Porque, tá, já vou passar para o último ponto aqui, é não se tornar um investidor do imóvel um segundo emprego, tá? E com isso vamos para comentários, perguntas, se tiver pelo dia de hoje. É o seguinte, e a gente vai ter que voltar sobre esse assunto, porque muita coisa ficou por fora, infelizmente, não dá para falar tudo de uma vez. Se você não fizer isso, quer dizer que você nunca vai alugar um imóvel? Não. Se tem alta demanda de aluguel, ainda é crescente, você vai acabar alugando de qualquer jeito. Só que, obviamente, a velocidade aumenta e aumenta muito. É um fator relevante o negócio da mobília, tá? Eu esqueci que eu ia falar da mobília. Você falou da luminária. Colocar Você tem que fazer seu apartamento ser um apartamento desejável. Lembra que a gente no início falava um apartamento desejável, de alta demanda de aluguel, que seja o primeiro da lista, não o último da lista. Tá bom? Quando você faz muito bem a primeira parte de um apartamento bem selecionado, de alta demanda de aluguel crescente, você pode errar em outras coisas, como pode errar na incorporadora, pode errar na construtora, pode errar. Olha, você pode ter um apartamento. Você mesma viveu uma experiência lá em Brasília, apartamentos velhos, com infiltrações, com feios, horrorosos. horroroso, e com aluguel de 4 mil. Me conta essa história aí, me fica aí como que aconteceu. No plano piloto, Brasília é um avião, né? Tem o eixo monumental, que é a parte do meio do avião, e tem as asas. Então, o nome dos bairros é Asa Sul, Asa Norte, e aí tem os bairros próximos às asas ali também. Então, se pegava ali no Asa Norte, que é um bairro consolidado, um bairro nobre ali de Brasília, e todos os aluguéis altíssimos, assim, altíssimo, era tipo 7 mil, 8 mil, 12 mil, 10 mil. O mais barato, 4.800, 5.500. E não tinha, e quando a gente ia visitar, eram prédios antigos, apartamento antigo, tipo, tinha piso levantando, coisa antiga mesmo. E era caro, e assim, eram os que tinham para alugar quando eu fui lá. Eu morei 9 meses lá. Então, era alto, tinha demanda de aluguel, mas assim, o que tinha para alugar era alto e era um apartamento mais velho, tinha que reformar inteiro para entrar. Então, você pode ter um apartamento com infiltração, pode errar nesse tipo de coisa, mas você não pode errar na localização certa, entendeu? É super importante isso. Por isso que eu destinei tanto tempo a explicar as variáveis, as condições de temperatura e pressão para definir o que é uma localização certa, porque é muito fácil falar, a localização é muito importante, tem que ser uma boa localização. Combinado. Mas me defina o que significa uma boa localização. Esse trabalho é nós que fazemos, e quando a gente acha uma boa localização, negociamos com as incorporadoras,
bons projetos de boa qualidade, que sejam não só bem localizados, mas também altamente desejáveis. E para terminar e concluir aqui, e não se tornar um investidor de imóveis um segundo emprego, é exatamente o que está falando ali. Se você não resolver o assunto da administração, de quem que vai alugar, tal, você ter o apartamento bom não é suficiente, você tem que ter um administrador, uma pessoa, melhor ainda, uma empresa que faça esse trabalho por nós, que faça a procura do inquilino, que tenha seguros, que cobre todo mês, que quando o inquilino tem um problema, liga para essa empresa imobiliária, resolve o problema, quando é do seguro pagar, ativa o seguro, quando é do inquilino pagar, cobre para o inquilino, quando é do proprietário, cobre para você. E você não fica se incomodando sem saber o que é uma coisa com a outra, etc. Empresas de administração em São Paulo que administram prédios completos com apartamentos para renda, a gente está no mercado de renda residencial. Você comprar um apartamento com o claro propósito dele ser alugado, para ele ser um negócio. Esse é o nosso nicho. Nesse sentido, tem empresas grandes no Brasil que fazem isso e fazem isso muito bem. Tá? Do mesmo jeito que a gente negocia em volume com a incorporadora, do mesmo jeito a gente vai poder negociar quando seja o momento com uma empresa de administração. A gente já fez isso no Chile, no Caribe, na Espanha, e agora é a vez do Brasil. E eu acredito muito no potencial do Brasil, porque o Brasil não só é grande, mas está cheio de oportunidade. Um mar azul de oportunidades. Porque o mercado, até agora, presta atenção, você pode pesquisar, até agora o mercado é super focado em moradia. Para viver, para comprar, para morar. Trocar aluguel por financiamento. E nada de errado com isso, mas para vocês terem uma ideia, na região metropolitana do Chile, de Santiago do Chile, 52% já ganha o investidor do morador. Caramba, vocês mudaram o mercado lá. Mudamos o mercado. Por quê? Porque fica tão caro para morar que tu já não consegue. Tem que ver o governo, limitar o negócio, não pode cobrar tão caro, tem que começar a alterar o mercado. É mais fácil viver de aluguel e investir do que comprar a própria moradia. Com o tempo ele vai ter a casa dele, mas por enquanto melhor investir. Inácio, eu tô com um pouquinho de bateria só aqui no Instagram, para não ter perigo da gente cair. Vamos responder, pessoal? Antes da gente responder, eu coloquei o link do nosso próximo workshop para você conseguir investir com a gente, cada um no seu apartamento, mas todo mundo junto, para a gente ganhar as vantagens de volume, vantagens de se investir em mais de um apartamento. Você precisa participar do nosso workshop, que ele é gratuito, são 3 aulas. No final dessas 3 aulas, você vai entender exatamente a oferta, vai saber se é para você ou não esse investimento, e aí você vai sim ter a oportunidade, uma janela de oportunidade que se abre e se fecha muito rapidamente, então precisa estar atento, precisa estar esperto, senão você perde mesmo a oportunidade, tá? Então, o link tá para quem está no YouTube, tá no chat aqui, nos comentários. Quem está no Instagram, o link está na bio. Aí você já pode começar a se inscrever, porque a gente já tem data aí para o nosso próximo workshop. E nosso próximo workshop é daqui 15 dias, e aí você já pode se inscrever para participar. E temos aqui uma dúvida. O Rafael fala assim, Rafael Becker. Contudo maravilhoso, investi na Vila Olímpia, com receio de local já estar consolidado, mas com essa live entendo que fiz um bom negócio mesmo assim. Aí ele coloca aqui embaixo mais um comentário. Pois o aluguel mais caro de São Paulo é na Vila Olímpia, apesar do metro quadrado lá estar menor que o valor da Vila Mariana. Até falar um negócio aqui sobre esse detalhe. Imagina um detalhe importante. Vila Mariana tem um aluguel altíssimo. Lá é o point, tem um aluguel alto, isso é um ponto positivo.
Imagina quando a gente encontra uma região dentro da Vila Mariana que não tem o valor do metro quadrado da região Vila Mariana, que está um valor metro quadrado mais abaixo. Então, como o Inácio já falou aqui, o mais importante não é o valor do metro quadrado, é o que vai acontecer com esse valor do metro quadrado daqui a alguns anos. E a gente já tem algo muito semelhante a isso, um local onde o valor do aluguel é alto e a gente está com um metro quadrado bem bacana pela região e a gente já consegue prever que muito rapidamente esse metro quadrado vai subir, você vai ganhar com essa valorização. Participe do workshop para você ficar por dentro dos detalhes. E o link para participar do workshop é brokerdigitais.com, inscrição. Eu vou botar aqui na tela, aí, link para você participar do nosso workshop, go.brokerdigitalsbrasil.com, que é aquela barrinha torta, inscrição. No Instagram, você consegue achar ela no link da bio, tá? Muito bem. Não temos mais dúvidas aqui, Inácio. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou abrir uma caixinha de pergunta, você deixa lá nos comentários do box de pergunta do Instagram. E aí a gente responde você por lá. Te vejo amanhã, mais no último live da semana, com mais um tema apaixonante para resolver qualquer desses 4 grandes desafios: administração, informação, financiamento ou poupança para pagar a entrada. Grande abraço para vocês. Valeu, meu querido. Até mais, Inácio. Valeu, povo do Instagram, povo do YouTube. Beijo, a gente se vê amanhã.